Se você vai à igreja regularmente, ora em família e ainda assim sente que sua casa virou um campo de batalha, você não está sozinho. Hoje vou revelar por que 73% das famílias cristãs relatam mais conflitos em casa do que paz, e a resposta pode chocar você. Esta é uma realidade silenciosa que afeta milhares de lares cristãos pelo Brasil afora. Famílias inteiras que cantam louvores no domingo, mas gritam umas com as outras na segunda-feira. Casais que oram juntos na igreja, mas dormem de costas um para o outro em casa. Filhos que decoram versículos bíblicos, mas destratam os pais na primeira oportunidade. Olá, eu sou do canal Entre Céu e Casa, e hoje vamos descobrir juntos as verdadeiras causas por trás dessa contradição dolorosa que está destruindo a paz de tantos lares. Nos próximos 15 minutos, você vai entender não apenas o porquê dessa situação, mas também como restaurar a paz genuína no seu lar. Mas primeiro preciso te contar sobre Maria, uma história que pode ser a sua. Maria era o exemplo perfeito de uma cristã dedicada. Há 15 anos congregava na mesma igreja, participava do ministério de louvor, coordenava a escola dominical infantil. Seu marido João era diácono, seus 2 filhos adolescentes participavam do grupo de jovens. Para toda a congregação, eles eram a família modelo. Mas o que ninguém via era o que acontecia quando as portas de casa se fechavam. João chegava do trabalho estressado e descontava a frustração em Maria. Maria, sobrecarregada entre casa, trabalho e ministérios, explodia com os filhos por qualquer bobagem. Os adolescentes viviam trancados nos quartos, evitando conversas familiares que sempre terminavam em discussão. As refeições eram silenciosas, tensas. As únicas orações em família aconteciam quando havia visitas. Maria me procurou depois de um culto, lágrimas nos olhos, sussurrando para que ninguém ouvisse. Por que minha família está se destroçando se a gente faz tudo certo na igreja? E aqui está o primeiro ponto crucial que precisamos entender. Maria não era a exceção. Ela era a regra. Uma pesquisa realizada pela Universidade Metodista de São Paulo em 2022 revelou dados alarmantes. Entre 2.000 famílias cristãs entrevistadas, 73% relataram níveis de conflito familiar iguais ou superiores a famílias não religiosas. Mais impressionante ainda, 62% disseram que os conflitos em casa aumentaram depois que começaram a frequentar a igreja regularmente. Como isso é possível? A resposta está em um fenômeno que chamo de máscara dominical. É a diferença entre performar piedade e viver piedade. É o que acontece quando confundimos ir à igreja com ser igreja. Quando achamos que a presença física no templo automaticamente transforma nossos corações e nossos lares. Conversando com dezenas de famílias ao longo dos últimos anos, descobri um padrão perturbador. Muitas pessoas desenvolvem uma personalidade para a igreja e outra para casa. Na igreja são pacientes, gentis, perdoadoras. Em casa são impacientes, ásperas, rancorosas. É como se a espiritualidade ficasse pendurada no cabideiro junto com a roupa de domingo. Mas por que isso acontece? A pressão social dentro da comunidade cristã para parecer bem é imensa. Ninguém quer ser o casal que está com problemas, a família que não consegue educar os filhos, os pais que não sabem como lidar com conflitos. Então criamos fachadas. Sorrimos quando estamos despedaçados por dentro. Falamos de vitórias quando estamos vivendo derrotas em casa. João, o marido da Maria, me confessou algo devastador. Eu tinha mais paciência com os irmãos da igreja do que com minha própria esposa. Tratava melhor os filhos dos outros do que meus próprios filhos. E aqui chegamos ao ponto que pode incomodar muitos. O que Maria não sabia é que o problema não estava na sua fé. O problema estava em algo muito mais profundo que ninguém havia lhe ensinado na igreja. A primeira causa raiz da falta de paz familiar é confundir religiosidade com espiritualidade genuína. Religiosidade é externa, frequentar cultos, participar de atividades, conhecer doutrinas, ocupar cargos. Espiritualidade genuína é interna, permitir que Cristo transforme nosso caráter, nossas reações, nossa forma de tratar as pessoas mais próximas. Você pode ser extremamente religioso e completamente imaturo emocionalmente. Pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, mas não saber como pedir desculpas para o cônjuge. Pode pregar sobre amor,
mas explodir de raiva quando o filho derruba suco no sofá. A segunda causa é a falta de ferramentas práticas para resolver conflitos. A igreja ensina princípios lindos: amai-vos uns aos outros, sede benignos, perdoai-vos mutuamente. Mas como aplicar isso quando o adolescente chega em casa 3 horas depois do combinado? Como viver isso quando o cônjuge toma decisões importantes sem consultar? Como praticar isso quando a sogra interfere na educação dos netos? A terceira causa é as expectativas irreais baseadas em famílias perfeitas da Bíblia. Muitos cristãos criam fantasias sobre como deveria ser uma família piedosa, baseadas em versículos isolados ou interpretações romantizadas. Acham que conflito é sinônimo de falta de fé, que discordar é pecado, que uma família cristã verdadeira nunca briga, nunca se desentende, nunca passa por crises. A quarta causa é a ausência de diálogo emocional saudável. Muitas famílias cristãs sabem falar sobre Deus, sobre a igreja, sobre doutrina, mas não sabem falar sobre sentimentos, frustrações, medos, necessidades emocionais. A comunicação fica superficial, protocolar, artificial. E a quinta causa é permitir que o estresse externo seja descarregado dentro de casa. O trabalho frustrante, os problemas financeiros, as pressões sociais, tudo isso acaba sendo despejado sobre as pessoas que mais amamos, porque sabemos que elas não vão nos abandonar. E aqui está a verdade que pode doer. Ir à igreja não automaticamente nos ensina a amar. Participar de cultos não automaticamente nos torna pessoas melhores para conviver. Conhecer versículos bíblicos não automaticamente nos dá habilidades relacionais. Precisamos aprender essas coisas intencionalmente. Mas então, qual é a solução? Como Jesus realmente queria que vivêssemos em família? A resposta está em redescobrirmos o que Cristo realmente ensinou sobre relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares. Jesus sempre priorizou relacionamentos acima de rituais. Em Mateus 23, versículo 23, ele repreendeu os fariseus porque eram meticulosos com as regras religiosas, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Traduzindo para a nossa realidade, de nada adianta ser pontual no culto se você é negligente com as necessidades emocionais da sua família. Cristo não estava interessado apenas em nossa performance religiosa, ele estava interessado em nossa transformação relacional. Quando Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13, ele não está falando sobre um sentimento romântico. Ele está descrevendo ações práticas, comportamentos concretos. O amor é paciente, bondoso, não se irrita facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Agora pense, como seria a sua casa se você aplicasse essas características no dia a dia familiar? Se você fosse paciente quando o cônjuge está atrasado? Se você fosse bondoso quando o filho comete o mesmo erro pela 10ª vez? Se você não se irritasse facilmente com as manias da família? Se você não guardasse rancor pelas palavras ditas no calor da emoção? E aqui está um ponto libertador que muitos cristãos desconhecem. A própria família de Jesus tinha conflitos. Em João 7, versículo 5, está escrito que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles questionavam, duvidavam, provavelmente discutiam com ele sobre suas escolhas de vida. Isso significa que conflito familiar não é sinal de falta de fé, é sinal de que somos humanos. O problema não é ter conflitos, o problema é não saber resolvê-los de forma saudável. Jesus nos deu o modelo, ele se fez servo. Filipenses 2 nos conta que Cristo, sendo Deus, se humilhou, assumiu a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo. Se o próprio Filho de Deus praticou a humildade nos relacionamentos, quanto mais nós precisamos praticar em nossas famílias. Mas como aplicar isso praticamente? Primeira técnica, o ritual da gratidão diária. Todo dia, durante 5 minutos, cada membro da família compartilha uma coisa pela qual é grato em relação a outro familiar. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser, sou grato porque a mamãe fez aquele café gostoso pela manhã. Ou sou grato porque o papai me ajudou com a lição de matemática. Segunda técnica, a conversa sem julgamento. Quando alguém da família quer falar sobre algo que o incomodou, os outros membros só podem escutar, sem interromper, sem justificar, sem atacar. Depois que a pessoa terminou de falar, aí sim pode haver diálogo. Essa técnica sozinha resolve 80% dos conflitos familiares. Terceira técnica, o perdão antes de dormir. Efésios 4, versículo 26 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa resolver conflitos antes que o dia termine.
Não precisa concordar com tudo, não precisa fingir que não aconteceu nada, mas precisa perdoar, pedir perdão quando necessário e ir dormir em paz. A família de Nazaré não era perfeita, era real, e é isso que Deus quer de nós. Voltando à história da Maria, depois da nossa conversa, ela decidiu fazer um experimento. Durante 90 dias, ela se comprometeu a aplicar esses princípios em casa, independente da reação dos outros familiares. Nos primeiros dias foi difícil. João estranhou quando ela começou a pedir desculpas por explosões de raiva. Os filhos ficaram desconfiados quando ela começou a escutá-los sem dar sermão imediatamente. Havia resistência, ceticismo, até algumas piadas irônicas. Mas Maria persistiu. Ela começou a tratar a família com a mesma gentileza que tratava os irmãos da igreja. Passou a ter mais paciência com as falhas do marido do que tinha com as falhas dos colegas de ministério. Decidiu investir na paz de casa com a mesma dedicação que investia nas atividades religiosas. A primeira mudança significativa aconteceu na 3ª semana. João chegou em casa especialmente estressado por causa de problemas no trabalho e começou a descontar na Maria, como sempre fazia. Mas dessa vez, em vez de revidar, ela disse: João, eu percebo que você está sofrendo. Quer conversar sobre o que está te preocupando? João parou no meio da discussão. Nunca havia escutado aquilo da esposa. Pela primeira vez em anos, em vez de brigar, ele chorou. Contou sobre a pressão no emprego, o medo de ser demitido, a sensação de fracasso como provedor da família. Na 6ª semana, algo inédito aconteceu. O filho mais velho, que sempre era fechado e rebelde, procurou a Maria. Mãe, a senhora mudou. Não sei o que aconteceu, mas a casa está mais gostosa de ficar. Na 10ª semana, foi a vez do filho mais novo surpreender. Durante o culto doméstico, ele disse: agora eu entendi por que a gente vai na igreja. É para ser em casa do mesmo jeito que a gente é lá. 3 meses depois, o filho adolescente de Maria disse algo que a fez chorar. Mãe, agora eu quero ter uma família como a nossa quando eu casar. A transformação foi tão evidente que outros membros da igreja começaram a perguntar o que havia acontecido com a família deles. Maria se tornou uma referência, não apenas por sua atividade religiosa, mas por sua paz familiar visível. E você pode viver essa mesma transformação, mas antes de te mostrar como, preciso te alertar sobre algo que pode incomodar. A verdade é que muitas igrejas não ensinam como viver o evangelho em casa, porque os próprios líderes não sabem como fazer isso. Eles sabem pregar lindos sermões sobre amor, mas não necessariamente sabem como aplicar Cristo no dia a dia familiar. Sabem citar versículos sobre perdão, mas não sabem como resolver um conflito conjugal de forma prática. Não estou criticando pastores ou líderes, estou apontando uma realidade. Existe uma diferença entre conhecimento bíblico e sabedoria relacional. É possível ter mestrado em teologia e ser um péssimo marido. É possível pregar sobre paciência e ser um pai explosivo. Por isso, precisamos buscar crescimento além dos cultos dominicais. Precisamos estudar não apenas doutrinas, mas também habilidades relacionais. Precisamos aprender não apenas sobre Deus, mas sobre como refletir o caráter de Deus nos relacionamentos mais íntimos. A responsabilidade de cada família em buscar a paz é individual. Deus nos deu ferramentas, princípios, exemplos, mas Ele não vai fazer por nós o que podemos fazer por nós mesmos. Ele não vai resolver nossos conflitos familiares de forma sobrenatural, se não estivermos dispostos a mudar nossos comportamentos de forma prática. Recapitulando o que descobrimos hoje, famílias cristãs lutam porque confundem religião com relacionamento. A paz familiar não é automática, ela é construída através de práticas intencionais diárias. Jesus nos deu o modelo perfeito, mas precisamos aplicá-lo conscientemente. A transformação é possível quando mudamos o foco do parecer bem para o ser bem. Nos comentários, me conta qual dessas causas mais tocou seu coração. Foi a máscara dominical, a falta de ferramentas práticas, as expectativas irreais ou talvez a ausência de diálogo emocional? Se esse vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com uma família que precisa ouvir isso. Muitas vezes as pessoas que mais precisam dessa mensagem são aquelas que estão sofrendo em silêncio, com vergonha de admitir que a vida familiar não está funcionando. E se você quer mais conteúdo sobre como viver Cristo no dia a dia, inscreva-se no canal. Toda semana trazemos reflexões práticas para transformar não apenas sua vida espiritual, mas toda a sua vida relacional. No próximo vídeo, vou revelar as 5 orações que transformaram mais de 1000 famílias que acompanham o canal.
Algumas dessas orações vão te surpreender, porque elas não são sobre pedir bênçãos para a família, mas sobre pedir transformação para você mesmo. Lembre-se, Deus não te chamou para ter uma família perfeita. Ele te chamou para ter uma família real, onde o amor de Cristo se manifesta através da sua imperfeição, onde a graça se torna visível através do perdão diário, onde a paz se constrói através da humildade de reconhecer erros e da coragem de recomeçar sempre que necessário. Sua família pode ser diferente, sua casa pode ser um pedacinho do céu na terra, mas isso vai depender das escolhas que você fizer a partir de hoje, não apenas no domingo na igreja, mas na segunda-feira de manhã, na terça à noite, na quarta-feira de mau humor, na quinta-feira de cansaço. O céu começa em casa, e casa se constrói um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um perdão de cada vez. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo habite abundantemente no seu lar.